gente, aqui é a Elo e esse é o segundo vídeo do canal. Sim, o segundo, e eu já vou trazer um tema muito interessante que eu acho que tá fazendo parte da maioria das pessoas nessa quarentena, que são séries. Sim, na verdade o assunto realmente desse vídeo são as 10 mortes que mais me marcaram nas séries. Se eu fosse trazer todas as mortes que me marcaram, ia dar meia hora de vídeo, então eu trouxe só 10. Mas se vocês quiserem parte 2, pronto. Tem outra coisa que eu quero muito dizer agora, desde o início. Se você não quer spoilers sobre séries, você não assista esse vídeo, porque eu sou uma pessoa que nesse vídeo vai ter muitos spoilers sobre séries muito conhecidas e algumas não tão conhecidas assim, mas que todas são muito emocionantes e muito legais, séries que me marcaram de verdade. Então, se você não quer spoilers, não assista. Tem outra coisa. A cada série que eu falar uma morte, eu vou colocar a foto do personagem assim que eu acabar de explicar, tá? E tem outra coisa. Tem personagens de séries repetidos aqui. Por exemplo, tem 2 personagens da mesma série, entende? É isso que eu quero dizer. Então vamos para a primeira morte. Bom, é meio estranho falar morte, né? Primeira morte. Então vamos falar pelo primeiro personagem que me marcou muito quando morreu. Foi o Robin Hood, de Once Upon a Time. Once Upon a Time são os personagens do Conto de Fadas na vida real. Então eu acho que traz um mundo diferentão pra gente. A gente acha ligações naquela série que a gente nunca ia ver só nos desenhos. Coisas aleatórias demais. Por exemplo, o Robin Hood namora a Rainha Má em Once Upon a Time. A rainha... Eles eram muito apaixonados de verdade, eles sofreram muitas coisas pra ficarem juntos e eles ficaram no final. No final não, porque ele morreu, mas foi um sacrifício lindo que ele fez pra salvar a vida dela e essa série é realmente ótima, então assistam. Tem mais mortes de Once Upon a Time. A segunda morte é do Monty e a Harper, de The Hundreds. Sim! Cara, eu nunca imaginei que eles fossem morrer, porque o Monty, desde o início, era um personagem hiper desenvolvido. E ele e o Jasper, que também morreu. Eu não coloquei o Jasper aqui, porque apesar de eu gostar muito de Jasper, ele não me marcou tanto. O Monty, sabe, era algo que desde o início ele era aquela pessoa inteligente, que ajudava em tudo. A Harper, apesar do início não estar muito ali, lá pra frente eles desenvolveram muito a personagem também, inclusive o Monty e a Harper ficaram juntos e tiveram um filho. Apesar de eu achar a morte deles bonitinha, não achar, ai, a gente não viu morrer, não foi um tiro, nem uma facada, foi por doença mesmo, eu achei muito triste, porque eles eram personagens hiper importantes para séries, mas legal é que eles deixaram os filhos deles para ajudar os outros. Então, tá aí. A terceira morte é do Jace, de Shadowhunters. Shadowhunters é uma série em que existe de tudo: humanos, demônios, fadas, vampiros, lobisomens. E também existe os Shadowhunters, que são humanos que são metade anjos. E que eles protegem o mundo, o nosso mundo, de demônios. O Jace, apesar da Clary trazer ele de volta à vida, a morte dele, eu sofri junto com a Clary quando ele morreu. Porque assim, você imagina o amor da sua vida sendo morto pelo seu próprio pai. Deve ser muito difícil. Então, apesar dela trazer ele de volta à vida por um pedido pelo anjo, foi muito difícil, porque ele era um personagem, desde o início, um personagem muito marcante, né? Ele era um mocinho, né? Que vai ficar com a Claire. Sofreram tanta coisa pra ficar juntos e depois ele morre. Ainda bem que ela trouxe ele de volta à vida. A quarta morte é da Hannah, em 13 Reasons Why. Apesar da série inteira ser girada no suicídio dela, eu acho que a cena da morte dela foi muito marcante, ou até mesmo dá um sentido assim. A Hannah,
ela era uma pessoa com uma personalidade linda, forte, e a série fala sobre os motivos do suicídio dela, que basicamente foram pessoas, como a maioria dos suicídios, mas eu acho assim que eles mostrarem aquela cena deu um sentido novo à série, foi ótimo, eu amei, mas chorei bastante também. Agora, a quinta morte, também de Once Upon a Time, é o Killian Jones, mais conhecido como Capitão Gancho. Agora você pensa, se você achou que o Robin Hood com a Rainha Má era estranho, agora você pensa, o Capitão Gancho, lindo, ele é lindo, tá? Ele não é feio igual nos desenhos, não. O Capitão Gancho e a filha da Branca de Neve. Sim, gente, eles eram um casal perfeito, eles são um casal protagonista. E eu achei assim, meu Deus, quando ele morreu, ele não pode morrer. Mas daí, né, apesar da Emma trazer ele de volta à vida, como a Claire trouxe Jace. A Emma foi, depois de um tempo em que ele morreu, a Emma foi até o inferno buscar ele, literalmente. Ela foi até lá e tentou dividir o coração dela ao meio e colocar metade no dele e metade no dela. Foi ótimo, a série é maravilhosa, então assistam, porque esse casal é imperdível. A morte dele eu chorei tanto, assim que eu cheguei a soluçar. Eu sei até as falas da morte dele, mas eu não vou nem contar. A sexta morte é de Alyson Argent, em Teen Wolf. A Alyson morre na terceira temporada e ela é a primeira namorada do protagonista. A série se passa em que o protagonista é um lobisomem e a Alyson, que é a namorada dele, eles ficam juntos, é filha de caçadores de lobisomens. Então eles passam por muita coisa pra na terceira temporada ela morrer. Eu até entendi a morte dela, porque a morte dela trouxe a abertura pra Kira, que foi uma namorada do Scott também, a segunda namorada, que também era sobrenatural, era uma kitsune, uma raposa, e é ótimo. Eu gostei muito da série, a série é muito boa, e a morte da Alyson realmente me abalou. A sétima morte é a de Fred Andrews em Riverdale. Sim, ai meu Deus, como eu chorei. Por quê? Eu entendi que eles tinham que dar um fim ao Fred, porque o Luke Perry que fazia o Fred Andrews morreu. Inclusive eu chorei muito. Luke Perry, meus sentimentos à sua família, a família do Luke Perry. Eu chorei tanto pelo Fred, tanto pelo Luke, assim, eu chorei muito pelos dois. Enquanto eu chorava pelo Fred, eu lembrava do Luke, assim, foi uma morte que me abalou muito. O Fred era um homem hiper bom, sabe, assim, um pai excepcional, era algo de outro mundo. Quanto ele era um homem bom, que só queria o bem da cidade e tudo mais. A oitava morte, também de Teen Wolf, é do Aiden, o gêmeo do Ethan. Os dois apareceram pela primeira vez na série quando a alcateia de alfas chegou na cidade. Eles eram alfas, mas depois eles acabaram virando betas. Quando ele morre se sacrificando, ele ainda até faz uma piadinha assim, tipo, a Lydia nunca acreditou que eu era um mocinho. Até porque ele era do mal no início, mas depois ele ficou do bem. Mas assim, a morte dele foi muito excepcional, porque ele tava lutando. E quando ele tava lutando, ele matou o cara, mas ao mesmo tempo que ele colocou o negócio no cara, o cara enfiou a espada na barriga dele, assim. Foi bem triste. Eu chorei muito e foi triste a hora que a Lydia chegou correndo, assim, a hora que ela viu, ela voltou pro Styles e abraçou o Styles, assim, foi lindo. Eu achei, assim, muito difícil de ver aquela cena. Agora a nona morte, que também é de Once Upon a Time. Sim, é o Neil Cassidy, que também pode ser chamado de Bellfire. Ele é o filho da Mila com o Rumpelstiltskin, Senhor das Trevas. Ele
teve a morte dele, em que ele caiu no buraco negro, só que daí ele apareceu na Floresta de Encantarian, que na verdade ele não estava morto, e daí ele apareceu na Terra do Nunca, vivo, e daí ele morreu para salvar o pai dele, depois, apesar do pai dele ter abandonado ele morreu para salvar o pai. O Neil era pai do Henry, que é filho da Emma, né, que... O Henry é o que deu rumo à história toda, porque se não fosse pelo Henry, a Emma nem ia saber que era filha da Branca de Neve e do Príncipe Encantado. Então, assim, foi uma coisa tão grande quando ele morreu, foi tão triste. Eu chorei tanto, eu não, juro, eu nunca tinha chorado tanto antes daquilo. Foi muito triste. 10ª e última morte, mas não menos importante, é a Alexa, de The Hundreds. Sim, Alexa, eu chorei muito, porque a comandante mais sábia, a Reda, eu aprendi aquela língua por causa da Alexa, eu aprendi aquela língua, aquela frase que ela mais usava, Juice Drain, Juice Drown, sangue se paga com sangue. A Alexa morreu assim, o fogueiro da Alexa estava atirando na Clark, e a Alexa apareceu para ver o que estava acontecendo e ela leva um tiro acidental na barriga. Foi uma morte assim, a Clark fez de tudo e não aconteceu. E daí depois aparece a Clark tentando honrar a morte da Alexa e tudo mais. E daí também acontece aquela parte em que elas vão para a Cidade da Luz, naquela época da Ellie, né? Da Ellie, e ela encontra a Alexa lá e a Alexa protege ela, luta com as outras pessoas pra saber se ela tava... E daí a Clark fala assim, mas eu te amo, e ela, eu sempre estarei com você. Foi a última morte, e eu achei assim, cara, a Alexa sofreu muito, eu tô sofrendo até agora, de verdade. Então, gente, foi isso o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei comentar disso com vocês. É realmente um assunto que eu amo muito. Ai, você ama a morte, Luiz? Não, quero dizer que eu amo muito séries. Eu amo falar sobre esse assunto de séries. Apesar de eu ter escolhido um assunto um pouco sério sobre morte, é porque é algo que me marcou, entende? E eu quero fazer esse canal um lugar que eu conto um pouco sobre mim e interagir com vocês mostrando a minha vida. E as séries, querendo ou não, fazem parte da minha vida. Então, eu acho assim que é o máximo eu falar sobre esse assunto aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem parte 2 desse vídeo, eu faço também sobre outras mortes. Ou se vocês quiserem também, eu tava pensando em fazer o top 10 de casais de séries, que eu acho que é muito interessante, eu shippo muito eles. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e tchau!